Olá pessoal, belezinha mais uma vez? Vamos juntos nessa parceria de preparação para o Enem e hoje eu quero resolver com você a questão 152 do Enem de 2016 na prova amarela. Uma questão que envolve função do segundo grau, função quadrática, tá certo? Eu vou ler o enunciado da questão com você, mas lembrando que o enunciado e as alternativas estão aí na descrição do seu vídeo. Beleza? Para depois você olhar, rever quantas vezes você quiser o vídeo e para que você consiga acompanhar melhor o nosso desembolar aqui da nossa questão, da resolução da nossa questão. Beleza? Vamos juntos? A questão fala o seguinte: um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e de mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como sendo o eixo vertical, ele obteve essa seguinte equação para a parábola. Então essa aqui é a equação, é a função, tá? Onde x e y estão medidos em metros. Sabe que a área sobre uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente igual à base e à altura de entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? E aí, gente, eu tenho as alternativas e o enunciado da questão na descrição do seu vídeo, tá certo? E aí, gente, para resolver uma questão como essa, como eu já disse anteriormente, uma questão envolvendo função do segundo grau, função quadrática, eu sugiro que você construa o gráfico. Tá bom? E para construir o gráfico, tem algumas coisas que são bem importantes que você tenha em mente. Primeiro, quem é o valor de A, de B e de C? Quem são as constantes dentro da minha função do segundo grau? Lembrando que a minha função quadrática, ela tem esse seguinte formato: y, vou até colocar aqui no cantinho, né? Y é igual a A vezes x ao quadrado mais B vezes x mais C, onde esse A tem que ser diferente de zero. E aí é importante que você identifique quem é o valor de A, B e C para que te ajude na construção do gráfico, tá? Então, nesse caso aqui, reordenando, como que ficaria meu y? Ele ficaria assim, ó, menos 1 vezes x quadrado, lembrando que esse menos aqui é como se fosse menos 1. Aqui eu não tenho o valor de B, porque eu não tenho um termo com x elevado a 1, então é como se fosse 0 menos vezes x, mais 9. E aqui eu consigo perceber que o menos 1 está fazendo o papel do meu A, ou seja, minha parábola terá concavidade para baixo. Não é assim? O meu B é 0 e o C é 9. E aí, gente, o C é exatamente o ponto do gráfico onde a parábola intercepta o eixo Y, que aqui no exercício, no enunciado, está sendo chamado de eixo de simetria. O eixo horizontal é o eixo que está paralelo ao chão e o eixo de simetria é o eixo Y, eixo X horizontal, eixo Y na vertical, que é o meu eixo de simetria. E aí, diante desses pontos, eu sei que meu gráfico, né, diante desses elementos, eu sei que o meu gráfico ele vai interceptar, a minha parábola vai interceptar o eixo Y no 9. E aí é importante que você encontre as raízes também da minha função, porque são os interceptos com o eixo X. Então aqui minha segunda parte, eu vou colocar aqui como resolução, eu vou encontrar as raízes, tá certo? Ok? Então, achando as raízes, y igual a 0. Raízes ou zeros da função. É só igualar o 9 menos x quadrado a 0. Então eu tenho que menos x quadrado é igual a menos 9. Posso multiplicar por menos 1, vou passar aqui para cima. Então x quadrado é igual a 9. Logo, o x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 9. O x vai ser mais ou menos 3. E aí, com essa informação e sabendo que o C é igual a 9, eu consigo construir meu gráfico. Lembrando que nós vimos que, vou até colocar aqui em cima, que o meu A é negativo. E aí, o meu A sendo negativo, a concavidade é para baixo. Esses elementos são suficientes para a construção do meu gráfico, tá certo? Então, fazendo aqui os meus eixos, já falei que a minha concavidade, eixo X, horizontal chão,
y eixo de simetria. Aqui é como se estivesse o meu 9. E eu vou colocar o menos 3 aqui e o mais 3 aqui. Gente, apenas um esboço da minha parábola para você entender o que está acontecendo. E na hora que eu construir minha parábola, o 9 aqui em cima, menos 3, vou reescrevê-lo aqui. E o mais 3, vou reescrevê-lo aqui. Tá certo? Vou colocar ele aqui embaixo. Ok? Então, eu tenho as dimensões na horizontal. Porque na horizontal, se eu tenho menos 3, isso significa que eu tenho 3 unidades à esquerda. E eu tenho mais 3 aqui, eu tenho 3 unidades à direita. Então, na horizontal, o meu comprimento na horizontal desse túnel é exatamente, eu sei que está medindo em metros, né? 6 metros. Eu tenho 3 metros para a esquerda, 3 metros à direita. E na vertical, eu também tenho uma outra observação importante. Na vertical eu tenho quanto? Eu tenho 9 metros, não é verdade? Porque é justamente o intercepto do meu gráfico com o eixo de simetria, que é o meu eixo Y. Então eu tenho 9 metros. E aí, gente, o exercício falou que a área procurada, essa informação agora é muito importante, que a minha área procurada ela é 2/3 da área do retângulo correspondente, que está abaixo. Quando o exercício fala sob a parábola, é que está abaixo da parábola. Então, a área dessa região é 2/3 da área correspondente do retângulo, com as mesmas dimensões que eu teria no caso horizontal de 6 metros e de 9 metros na vertical. E a gente sabe que a área de um retângulo, como que ela é calculada? Base vezes altura, não é isso? Então seria 6 vezes 9. Então seria 2/3 da base desse retângulo, que seria 6, 3 para a esquerda e 3 para a direita, vezes a altura desse retângulo, que seria 9. Ok? E aí eu posso cancelar esse com esse, tá certo? 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 9, 36 metros, tá certo? Essa é a área correspondente ao meu túnel e isso está sendo contemplado na alternativa C da minha questão. É isso aí então, pessoal. Espero que eu tenha ajudado você a entender o raciocínio dessa questão. Reveja o vídeo quantas vezes for necessário para que você pegue a ideia. Depois tente fazer a questão sozinho, sem olhar a resolução do Paulinho, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, não esquece de dar aquela curtida bacana ao final do vídeo, tá certo? Vem comigo, tenho certeza que a nossa produtividade, a nossa parceria vai continuar sendo um sucesso e te aguardo aqui no próximo vídeo para a gente debater outras questões e teorias de matemática voltadas para o Enem e vestibulares, tá certo? Um grande abraço, organize-se, bons estudos, até a próxima, pessoal!